Olá, boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá, então, pessoal. Vamos dando início a mais uma das nossas aulas. Tá? Mais uma aula em que a gente vai abordar o tema de transmissão de energia, né? Ontem a gente falou sobre o processo de transmissão de energia via corrente alternada e via corrente contínua, fizemos a comparação, né? E hoje, como eu havia adiantado na aula de ontem, a gente vai começar a ver questões associadas a projeto mesmo, né? Então, o primeiro item que a gente vai falar na aula de hoje é a questão do processo de construção de uma linha de transmissão. Tá? Então, a gente começa com esse assunto e vamos abordar algumas outras coisas no decorrer da aula de hoje, tá? Então, como tudo que envolve a elaboração de algum projeto, por menor que ele seja, né, a gente tem a questão da documentação que precisa ser preparada, né? E com a questão da construção de uma linha de transmissão não é diferente. Então, a gente tem alguns documentos básicos que a gente precisa estar desenvolvendo, né? Então, a gente precisa do detalhamento do levantamento de campo. Então, a gente vai detalhar essa questão para a gente entender o local, né? Entender onde que nós vamos estar inserindo a nossa linha de transmissão. Então, para a gente conhecer o meio físico na qual a gente pretende fazer a construção dessa nossa LT. Tá? Então, a questão dos componentes vivos do meio ambiente e a questão da intervenção humana por onde a gente vai estar passando essa linha de transmissão. Tá? Outra questão que a gente precisa estar levantando é a questão de dados históricos, então meteorológicos, geotécnicos, para a gente então conseguir escolher a melhor alternativa que a gente vai estar querendo implementar ali. Tá? Então, a gente falou sobre isso, sobre o quanto as questões climáticas elas influenciam, né, nesse projeto de transmissão e também de distribuição, mas nesse caso a gente está falando das linhas de transmissão. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de se escolher então, componentes e outros dispositivos. Tá? Então, a gente divide essa construção, essa etapa de construção em 3 itens. Tá? Então, primeiro é escolher diretrizes para o melhor traçado e redução do custo. Então, por onde a gente pretende passar, de onde a gente vai sair, para onde a gente vai chegar. Então, tentar traçar a melhor rota possível, podemos dizer assim, visando sempre, né, o menor custo. A segunda etapa é o levantamento topográfico. Então, fazer as plantas, questão de perfil, estimar coordenadas do traçado, relação de futuros pontos de deflexão do trecho, então, onde a gente pode ter alguma vertente depois. Mas, primeiro a gente tem a ideia, né, de passar por determinado local. Depois a gente vai propriamente desenhar isso, né, colocar na planta. E, por fim,
a elaboração do projeto propriamente dito e aí efetivamente colocar em prática aquilo que foi desenhado e que foi posto em projeto. Tá? Então, são esses 3 itens, sendo que a gente vai falar um pouco mais sobre o primeiro e sobre o terceiro. Tá? Então, o que seria isso de escolher diretrizes para o melhor traçado e redução de custos? Tá? Deixa eu ver se vai aceitar aqui. Então, a gente vai definir a menor extensão total possível. Tá? Isso é uma coisa que a gente visa, né? A gente tem o objetivo de definir a menor extensão total possível, mas nem sempre isso é possível, tá? Porque a gente tem questão de áreas de proteção, faixa de servidão, questão de aldeias, enfim. A gente tem a ideia de traçar o menor caminho possível, tá? Mas às vezes a gente não consegue, porque naquele menor caminho a gente tem pontos que não podem receber esse tipo de linha de transmissão. Então, a ideia é que a gente consiga o menor trajeto possível, tá? E não o menor trajeto em si. Por quê? Porque no momento em que a gente consegue reduzir o nosso trajeto, reduzir a extensão, a gente vai reduzir, então, quantidade de torre, quantidade de equipamentos, de materiais, de serviço, tudo acaba reduzindo. Então, quanto maior for a extensão que eu for percorrer, mais torres eu vou ter, mais cabos, mais equipamentos, maior vai ser o meu custo. Tá? Então, a gente visa diminuir essa extensão justamente para reduzir o número de equipamentos e, consequentemente, o custo. Tá? Questão de evitar deflexões fortes, tá? Porque quanto mais agudo a gente tiver os ângulos entre as duas estruturas, maiores vão ser os esforços nas torres e fundações, e aí se a gente vai exigir maior esforço da torre e da fundação, a gente vai ter que fazer uma instalação de ancoragens mais robusta, e aí isso acaba se tornando mais caro. Tá? Então, quando a gente fala em evitar deflexões, lá vou eu para os meus desenhos. Aqui eu tenho uma torre, aqui eu tenho outra. Então, é evitar que faça essa barriga, tá? O ideal é que a gente tenha isso o mais reto possível para exigir menos do suporte que a gente vai ter aqui nas torres. Né? Então, essa é a ideia que está querendo passar aqui, justamente para a gente não exigir tanto da nossa estrutura. Tá? Outra questão que a gente tem que levar em consideração é como que é o solo, tá? De onde eu vou estar instalando a minha linha de transmissão e as minhas torres. Tá? Qual a questão do relevo? Eu vou estar num local muito alto, enfim, esses aspectos relacionados ao solo propriamente dito, em que a gente vai estar instalando. A questão do solo é porque, dependendo do solo, eu não vou conseguir instalar uma fundação normal, vamos dizer assim. Vou ter que exigir um pouco mais daquela torre que ali vai ser instalada. Então, a gente procura avaliar essas questões. E a questão do relevo,
é porque a gente quer evitar que a gente tenha instalações de torres muito altas ou a questão de vãos de comprimento reduzido. Tá? E aí um tópico bem importante que é a questão das travessias que eu não vou dizer que elas têm que ser evitadas, tá? Elas devem ser. Às vezes não é o que acontece, mas se visa evitar que as linhas de transmissão ela passem por rodovias, rios, cruze principalmente com outra linha de transmissão, tá? Então a gente visa evitar, né, esses aspectos. A questão de, se for possível, manter o paralelismo da faixa de servidão com linhas de transmissão já construídas no local. Tá? Então, se eu já tenho uma linha de transmissão que passe ali, eu não vou passar com a minha linha de transmissão em outro sentido. Eu vou tentar manter elas no mesmo sentido de construção, né? E aí a questão de serem implementadas em locais onde a gente tem uma facilidade de chegar com o pessoal, né, para efetivamente construir, depois prestar manutenção, se for necessário, mas principalmente para a chegada de materiais e equipamentos necessários para a construção dessa linha de transmissão. Porque se eu escolher um caminho, um trajeto em que seja difícil o acesso, tudo fica mais complicado. E aí, se fica mais complicado, fica mais caro também. Né? Então, tentar fazer essa construção dessa linha em locais que sejam fáceis de estarem sendo acessados por motivos que eu falei, de questão de pessoal e também do material. E aí, depois que a gente faz, então, essas escolhas e avalia isso, a gente vai elaborar a planta, propriamente dito, como diz aqui, né? E o terceiro item é a questão de elaborar, então, propriamente dito, o nosso projeto básico, tá? E aí, o que a gente tem que considerar, tá? Nesse projeto. Não é um projeto, como eu disse em aulas anteriores, não é só sair colocando as torres e passando fio. Né? São vários itens que são levados em consideração para a gente fazer, então, essa construção da nossa LT. O projeto, então, ele leva em consideração o estudo mecânico dos condutores e dos para-raios, questão de isoladores e ferragens, torres de transmissão e hipóteses de carregamento, programas dos ensaios de carregamento, largura da faixa de servidão, distâncias de segurança para alocação das estruturas, fundações típicas, sistema de aterramento, o projeto elétrico propriamente dito da linha de transmissão e a questão da coordenação de isolamento. Tá? Então, no momento em que eu decido construir uma linha de transmissão, eu tenho que abordar e cumprir todos esses itens aqui destacados. Tá?
Então, a concessionária, ela tem que levar esses aspectos em consideração na hora de fazer a elaboração, então, de um projeto. Tá? Eu não vou aqui abordar todos esses itens, né? Mas porque a minha ideia na aula de hoje é mostrar para vocês o que tem que ser levado em consideração na hora da gente construir essa nossa etapa de transmissão, tá? Então, primeiro falando sobre as linhas de transmissão e destacando o que a gente precisa para fazer isso, tá? Porque muitas vezes a gente não sabe o que está por trás, a gente simplesmente acha que é uma torre de tanta distância com a outra e não tem noção do trabalho que tem que ser feito antes mesmo de estar fazendo essa construção e colocando a mão na massa. Tá? E aí, depois que efetivamente a gente elabora esse projeto e que tem todos esses itens sendo cumpridos e esse projeto aprovado, né? Porque todos os projetos eles precisam ser aprovados, então a gente vai efetivamente para a execução do projeto no campo. Tá? E aí é que a gente vai começar a utilizar as coisas daquele projeto. Tá? Então, quando a gente vai iniciar essa etapa de execução, a gente necessita dos projetos executivos, dos diferentes tipos de fundação, normais e especiais, dos desenhos de construção e montagem, com as características, né, das diversas ferragens, acessórios, itens de aterramento, montagem, e questão de especificação, instrução, tabelas de flechas, lista de construção do projeto, que aí nessa lista a gente vai ter questão de número de torres, qual o tipo, a altura, o comprimento, a extensão, o tipo de fundação que vai ter que ser utilizado, que a gente viu que depende do solo, enfim, todos os itens têm que estar em mãos para que se possa pensar em começar a executar esse projeto. Tá? Então, sem esses itens, acaba não sendo possível dar início ao projeto. Tá? E aí agora, a gente vai ver, são 9 ou 10 etapas, não me lembro de cabeça, que vão ser cumpridas para que a gente tenha, então, efetivamente a execução da nossa obra. Tá? A primeira delas, que é a limpeza da faixa de servidão, tá? Que nada mais é do que a limpeza do terreno, né? De onde efetivamente a nossa linha de transmissão vai estar passando. Tá? A gente fala de faixa de servidão porque a gente usa um limite que a gente pode tá trabalhando, né? Para a gente manter a segurança da linha. Tá? Então, toda essa faixa de servidão que a gente chama, ela tem que estar totalmente limpa. Mas que largura de faixa é essa, né? O que é considerado para essa faixa de segurança, né? Então, a gente tem 3 parâmetros que são considerados. A questão dos efeitos elétricos, né? A questão do balanço dos cabos, né, devido à ação do vento, e o posicionamento das fundações de suporte estatais. Então, justamente, é a largura, vamos dizer assim, que a minha torre ela ocupa. Tá? Então, eu tenho, eu não sei desenhar, né, mas eu tenho, sei lá, uma torre com a fundação dela aqui, e eu não vou poder ter nada nesse trecho, por exemplo. Tá? Tem que ter uma margem de segurança
para que, se o fio balançar, imaginem que os fios estão no sentido entrando na tela aqui, entrando, esse sinalzinho, tá? Então, eu tenho uma margem de segurança, vamos botar que seja essa aqui. Então, eu só vou poder ter coisa para cá e para cá. Nesse intervalo aqui, que é a minha faixa de servidão, eu não vou poder ter, tá? Por uma questão de segurança e se vocês forem notar, às vezes a gente tem a instalação, a passagem, né, dessas linhas de transmissão e de distribuição sendo feitas até em canteiros, né, para justamente ter essa faixa de servidão bem delimitada, né? Então, respeitando os critérios de segurança, deve ser prevista uma faixa limpa e com largura suficiente que permita a implantação, operação e manutenção da linha. Tá? Então, isso é a primeira coisa a ser feita quando a gente vai executar a nossa obra propriamente dita e vai começar o processo de construção da nossa LT. E aí a largura dessa faixa de servidão, ela está associada à tensão de linha, tá? Por quê? Porque quanto maior for a tensão de linha, maior vai ser os efeitos que eu vou ter, os efeitos elétricos, que é um dos 3 parâmetros que a gente falou. E aí eu vou ter que ter uma maior faixa para ser uma questão de segurança, né? E um item muito importante e que a gente vai voltar a falar da questão do meio ambiente, tá? Que é a questão do corte, tá? de árvores e arbustos numa distância em torno de 20 centímetros, tá? Da nossa faixa de servidão. Então, acabou... Claro, dentro da faixa de servidão não pode ter, tá? Mas a gente ainda, se tiver, né? Porque às vezes tem esse corte, ele tem que ser o mais rente possível do chão, tá? Mas o ideal qual é? O ideal é que não se tenha dentro da faixa de servidão e se corte o que está próximo. Então, eu tenho uma muito próximo, igual eu corto ela, tá? Mas, se não for possível isso, tá? Se, eu só tenho como passar a linha de transmissão por aqui e eu tenho árvores nesse caminho. Bom, então tu corta essas árvores ou esses arbustos o mais rente possível do chão, tá? Então, é uma questão que, dependendo de onde vocês forem olhar esse material, eu não li muito, tá? Muita coisa sobre, mas pouco que eu li para montar essa aula tinha algumas questões associadas justamente ao meio ambiente. Então, em faixas que eu preciso passar a linha de transmissão por ali e tu não tem a liberação do meio ambiente, porque ali tem determinada árvore que é, enfim, tá? Então, questões associadas a isso, a eu precisar cortar a árvore e eu não poder. Então, aí eu tenho que trocar, de repente, um projeto por causa disso, por causa dessa questão ambiental. Por quê? Porque eu não posso ter árvores com altura similar à das torres, né? Porque aí vento, a árvore vai em direção ao fio, o fio vai em direção à árvore, enfim, então eu não posso correr esse risco. E isso faz parte da primeira etapa, onde eu tenho que limpar o meu terreno.
A segunda etapa, então, é a questão da fundação das torres. A gente falou uns slides anteriores que a fundação ela depende do solo, né? Porque dependendo do solo, eu vou ter que ter uma melhor fundação ou não, tá? Então, eu tenho que avaliar que tipo de fundação eu vou precisar. Mas para todas elas a ideia é a mesma. A gente faz a marcação e a escavação dos buracos, né? Com a largura correspondendo ao desenho de fundação das torres. Tá? Então aqui tem uma imagem que vai da usina até a subestação, né? Então aonde vai passar a linha de transmissão. E ali eu tenho as 4 cavas que eu tenho que fazer, né? Os 4 buracos, justamente para fazer essa fundação das nossas torres. Então, a questão de profundidade, o material a ser utilizado, enfim, isso depende do solo. Mas a regra é essa para a gente estar fazendo essa marcação. Então, feito essa fundação, e vocês podem observar aqui, né? Então, essa parte aqui, né? Da fundação, então, questão da base da torre, né? Então, aqui a gente tem essa fundação, aqui a gente vai ter aquela primeira parte da torre que é chamada de base. Então, a gente chama de grelhas essa primeira parte aqui, tá? Então, a gente escavou, tá? E aí a gente vai fazer, então, a colocação dessa estrutura que vai servir para a sustentação da nossa torre, né? Que a gente chama de grelhas, essa primeira parte. Tá? Então, elas são feitas de aço galvanizado, e aí a montagem da base da torre é feita sem o aperto total dos parafusos de fixação, para que a gente consiga depois, então, fazer alguma correção no posicionamento, no nivelamento, enfim. Então, a gente fez a escavação aqui, a fundação, tá? Inseriu essas grelhas, e aí no momento em que a gente coloca a base da torre nessas grelhas, a gente dá só um aperto suficiente para manter ela ali, mas não dá o aperto total, porque aí a gente pode ainda jogar com a posição e o nível dessa base. E aí a gente vai para o quarto item, que é a questão da montagem das torres. Tá? Então, a gente monta primeiro partes dessa torre no solo, em separado, né? Aqui depois tem a imagem. Então, a gente faz pré-montagens, né? E aí, depois, a gente leva essas estruturas montadas para os seus locais, para os seus devidos lugares, e aí faz, então, o aperto dos parafusos. Então, e aí a gente já começa a ter a nossa estrutura da nossa linha de transmissão começando a ser construída, né? Então a gente utiliza-se uma ferragem adicional chamada de falcão, que tem aproximadamente 7 metros para içamento de todo o material, porque a gente faz a montagem desse material em separado e aí a gente precisa colocar em cima dessa nossa base, né? E a gente faz uso, então,
desse processo, desse falcão, né? Então, aqui a gente tem o exemplo, até aqui é a base, e essa parte de cima, então, que é a estrutura que está sendo colocada em cima, tá? Aqui dá para ver outras, então, aí a gente já tem a ideia da nossa torre sendo, se tornando visível para a gente, né? E aí o quinto item é a questão do aterramento das estruturas, tá? Que a gente pode fazer de duas maneiras, através de hastes de aterramento ou através de fios de cobre, de aço ou fitas metálicas enterradas a certa profundidade, fios de contrapeso. Então, o que é justamente essa parte aqui, tá? Para eu não ter o perigo de tocar lá na minha estrutura, né? E ter alguma descarga, enfim. A gente tem outras coisas que são utilizados para evitar isso, né? Mas o aterramento da estrutura é um deles. Depois a gente tem o sexto item, que é a questão do aterramento de cercas paralelas à linha de transmissão. Então, a gente faz isso porque a gente precisa possibilitar o escoamento para a terra quando a gente tem correntes induzidas pela linha de transmissão. Tudo isso questão de segurança, tá? Então, para a gente evitar, porque as linhas de transmissão, às vezes, elas estão em locais de difícil acesso, né? Onde não tem a passagem de pessoas, mas às vezes elas estão ali tendo contato, né? Então, acaba que a gente precisa ter algumas questões de segurança e também para quem vai prestar manutenção, vai fazer alguma correção, alguma instalação nessa estrutura, precisa ter o mínimo de segurança garantido, né? Falando em segurança, então tem a questão da instalação dos isoladores. Então, depois que todo o processo de montagem das torres é feito, revisado, os parafusos sendo fixados, questão do aterramento sendo feito, aí a gente vai então para a instalação dos isoladores, tá? Então a gente instala cadeias de isoladores com roldanas, né? E essa questão de instalação desses isoladores também é justamente para auxiliar na segurança, tá? Mas como que a gente faz então esse, essa instalação? Então a gente tem o lançamento da corda guia, tá? Que é feito por um helicóptero. Então olha tudo o que é feito para construir e levantar uma torre, tá? Então, tudo o entorno que tem que ser feito, tudo que é considerado e até mesmo a questão do custo, né? Porque a gente, inclusive, tem que fazer uso de um helicóptero. Isso tudo para a instalação de uma torre.
Então, aí a gente teve, então, o lançamento da corda guia. Depois a gente tem o lançamento do mensageiro, que é um cabo de aço, tá? Que tem por finalidade transportar o cabo piloto até a praça onde estão situadas as bobinas dos condutores. Tá? E aí a gente tem um cabo desses para cada para-raio. Tá? Então, mais uma coisa que é feita para a segurança. Então, se eu tenho um cabo mensageiro para cada cabo para-raio, eu ainda não lancei esses cabos para-raio. E é o que eu vou fazer no 8º passo. Tá? Então, inicialmente a gente lança eles de maneira análoga ao que a gente lança os condutores fase, né? Que são lançados, então, nessa 9ª etapa. Tá? Então, a gente tem a instalação desses cabos próximo a uma torre de ancoragem, para que a gente consiga fazer o nivelamento, que é justamente essa etapa aqui, né? Então, é onde vai começar, tá? Isso que a gente chama nessa etapa. Pensem que a gente tem várias torres, pode ser por aqui. Eu tenho várias torres, tá? Eu tenho a torre onde vai iniciar. Então, a passagem dos cabos tem que começar por ela. Porque se eu começar pela do meio, eu vou ter que nivelar por um lado, nivelar por outro, e isso vai acabar dificultando. Tá? Então, o que eu faço? Eu começo pela primeira torre, que aí eu só vou nivelar e a partir disso eu parto sempre com os cabos nivelados. Espera que eu estou indo para o outro lado. Mas qual é esse comprimento dos vãos que eu vou ter para a instalação dos equipamentos? Tá? Então, para isso, para saber qual é esse comprimento, a gente leva em consideração o comprimento das bobinas, que é em torno de 2.200 metros, o comprimento do cabo piloto, o local que está sendo feita a instalação, né? Quais os obstáculos e vãos para emenda. Então, é justamente isso aqui, tá? Pensem que aqui eu estou trazendo uma imagem de localização dos equipamentos para o lançamento dos cabos. Tá? Então, eu não, é o que eu preciso fazer para colocar os cabos lá, porque as torres elas já foram construídas e elas são altas, só um pouquinho. Então, eu não posso fazer esse processo de qualquer jeito, tá? Então, eu tenho esse cabo piloto aqui, tá? Tenho aqui já os cabos condutores e eu tenho aqui, então, a questão do guincho, justamente de onde vai estar saindo. A gente vai ter uma imagem mais adiante, que são guinchos desses aqui, ó, onde vai saindo o fio, então, e aí vai sendo puxado pelo outro lado, tá? Para a gente fazer a passagem desses cabos, tá? Então, não é um processo simples, tá? E aí, a altura que esses cabos vão estar, a questão dessa barriga, enfim,
tudo isso vai depender do local, né? Se é uma rodovia, se não é, o que vai ter ali passando, o que não vai, enfim, a gente tem que levar essas coisas em consideração, tá? E aí, quando a gente fala das travessias sobre ferrovias, rodovias e outras linhas, a gente faz a montagem de cavaletes feitos com paus de eucalipto. Aqui tem o exemplo, tá? Justamente para a gente fazer a sustentação desses cabos nessas travessias, tá? Então, o que a gente tem? Inicialmente, a gente faz o lançamento do cabo piloto, que está aqui, nesse cabo aqui, primeiro, tá? Coloca-se na enroladeira do cabo piloto uma bobina com aproximadamente 4.500 metros, tendo em cada extremidade um dispositivo para a colocação do distorcedor, e as enroladeiras são colocadas no alinhamento das fases estaiadas no chão, tá? Então, a gente tem esse processo de colocar o cabo piloto, tem isso aqui de 4.500 metros, e aí a gente inicia a passagem, e aí tem que cuidar para não enrolar o fio, tem que cuidar para ele não escapar, né? Porque se eu puxar mais do que eu tenho aqui na minha bobina, o fio vai passar, enfim. Então a gente tem esse processo sendo feito, tá? Então o que eu tenho? O cabo piloto, tá? E aí na ponta dele o distorcedor, tá? Então aí a gente tem a passagem desses desses condutores que vão estar conectados a esse cabo piloto. Então, dentro deles a gente tem então a questão da meia de aço e do cabo condutor propriamente dito. Tá? Então a gente tem a ponta do piloto engatada naquele guincho, seguindo sempre que possível pelo eixo da linha de transmissão, e aí o guincho vai puxando o piloto até passar aproximadamente 50 metros à frente da primeira torre. Os mesmos são tirados do guincho e colocados nas respectivas roldanas com um auxílio de uma corda antecipadamente colocada no sulco central. A gente amarra a ponta da corda no piloto e pela outra extremidade puxa-se manualmente a escolta para o outro lado da torre, prendendo novamente no guincho. E aí a gente vai fazendo isso todas as etapas, que eu mostrei qual é um exemplo, né, de um guincho utilizado para uma linha de transmissão de 345 kV. Aí vocês pensam nisso sendo feito na quantidade de torre que compõe uma linha de transmissão. Fiz uso de helicóptero, faço uso de guincho. São vários equipamentos utilizados para a gente construir uma linha de transmissão. Então, não é um processo barato, não é um processo rápido e que tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. Tá? Então, não é do dia para a noite que se desenvolve e se constrói uma linha de transmissão, ainda mais uma linha de transmissão com uma extensão grande. Tá? É bem trabalhosa essa parte. E aí, depois de feito isso, tá? A gente tem o flechamento, então, que é a colocação dos condutores em flecha a cada 2 trechos de lançamento. O grampeamento, que é a retirada das roldanas de lançamento e na instalação definitiva dos acessórios. E aí, depois de tudo, a gente tem um carinha que vai lá e instala as esferas de sinalização.
tá? Que eu vou dizer para vocês que quando eu era pequena, eu passava pelas linhas de transmissão quando ia viajar e eu ficava olhando e dizia, mas por que tem uma bola lá presa naqueles cabos? Criança, não sabia, imaginava que era uma bola, alguém que jogou e ficou presa lá. Não sabia da finalidade de se utilizar essa questão da sinalização. Então, é justamente para identificar que ali tem condutores passando. Tá? Então, claro, isso é muito alto, tá? Então, não vai ser um carro que vai estar lá passando e vai bater nisso, a não ser, claro, que a gente tenha algum problema e arreie esses condutores. Mas a gente precisa ter a sinalização para mostrar que ali, então, sei lá, tem um helicóptero sobrevoando, tem alguém que está andando praticando algum esporte aéreo, enfim, a gente precisa ter alguma identificação de longe, né? Porque de perto eu até vejo que tem um condutor ali, mas a longas distâncias eu preciso de alguma outra coisa. E aí por isso que se faz uso, então, dessas esferas de sinalização, que são as últimas, a última etapa desse processo de construção de uma linha de transmissão. Tá? Então, tem que ser esferas grandes que chamem atenção, né? Senão ela perde o propósito. Então, a gente pode resumir esse nosso projeto, nossa execução do projeto de campo, em 9 etapas. Tá? Inicialmente voltado para construção efetivamente da torre, depois questão de segurança, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre algumas dessas coisas quando a gente vai falando do projeto de distribuição que tem ligação, tá? Então, alguma dessas coisas a gente vai voltar a falar, tá? Aí, questão de segurança, até para não ter descarga e tocar ali, né? E aí, depois, o processo de instalação dos isoladores e de colocação dos condutores propriamente dito, tá? Vou dizer para vocês que eu nunca tinha parado para pensar como é feito, tá? Como que era, qual o passo a passo. Nunca nem tinha parado para pensar o que era feito primeiro, tá? Muito menos que se usava helicóptero e guincho, enfim. Então, eu não tinha essa ideia de como era feito esse processo. Eu simplesmente via as torres ali e, não sei, acho que pensava que elas nasceram ali. Nunca tinha parado para pensar nessa etapa de projeto, tá? Tem como detalhar mais isso ainda? Tá? Aqui eu tentei trazer a ideia geral e os principais pontos associados a isso, tá? Eu não sei se alguém tinha ideia de como funcionava ou até trabalhou, eu sei que teve gente que já trabalhou na área, mas eu não sei se sabiam qual era o passo a passo ou tinham uma ideia geral de como era feito isso. Ei, professora, Diga. ali se alguém já reparou, na Barra ali estão fazendo um projeto de linha de transmissão ali, ali bem em frente ao Tecom, uma área que tem mato ali, estão junto com uma torre, tem uma torre, quem vai daqui para lá, à direita tem uma torre, essa que o pessoal falou de ferro, que está já preparada já.
E do outro lado da estrada eles estão já fazendo as bases, acho que ali que é, eu acho que é para Iara, acho. Eles estão fazendo as bases agora no chão. Até passei por ali hoje, mas não reparei, Eduardo. Eu já reparei que eu vou em seguida para lá, né, pro trabalho, eu e o Ricardo já reparei já. Eles estão fazendo agora as bases. Primeiro pro lado do lado da estrada que é onde passa ali em frente a Termata, Tegrasa, ali como é que é o pier da Bianchini, da Termata, Tegrasa, pelo aquele lado do lado do mar, da lagoa, né, no caso. Eles estão fazendo as bases ali que eu já reparei. Vai passar, no caso, em frente ao estaleiro, né? Sim. Eu acho que é para Iara. Que como a Iara aumentou a planta, né? Aí eles vão fazer isso, acho. Pode ser, não tenho. Não vi e não tenho ideia sobre isso. Mas pode ser que seja, porque eu acho que hoje é a maior obra que a gente tem ali, né? Isso. Ninguém trabalhou com isso ou tinha ideia de como era feito esse processo? Eu nunca trabalhei, professor, desse processo de montagem de transmissão, nunca tinha visto. Hein? Eu só tinha visto, quando eu fiz estágio na empresa que eu falei para vocês, eu só tinha visto os projetos, né? O projeto elétrico, o projeto de onde passaria, mas não efetivamente trabalhei na construção ou nem tinha parado para pensar, como eu disse para vocês, não tinha parado para pensar como era feito, como que as coisas eram ligadas e qual era o passo a passo e como que era construído, como que era erguido, enfim, nunca tinha pensado nisso e pensei isso quando eu fui montar o material dessa disciplina, como eu disse, tentando buscar coisas novas, diferentes do que a gente tinha visto e que fossem interessantes para vocês, para ter aquele conhecimento associado a isso. Então, aí que eu fui pesquisar e ler um pouco sobre, e aí vi que a gente tem essas etapas a serem cumpridas. Bem, professora, Diga. essa linha aí que o Eduardo estava falando agora, realmente é lá da Iara. E ela tá parada, já faz acho que um ano que ela tá parada, porque ela tem que passar sobre uma área que é da Corsã, essa linha de transmissão. Ela vem paralela com uma já existente. Daí ela vai passar sobre uma área que é da Corsã e a Corsã exigiu que não passasse, que fosse um trajeto subterrâneo. E aí parece que o valor da obra ia dobrar por causa desse trajeto. Sim. Por isso que está parado. Esse projeto era um projeto que era na realidade da Ecovix, que tem uma subestação que está lá, só estava aguardando chegar essa linha de transmissão, a subestação na 2 da Ecovix. E aí, no fim, a Ecovix vendeu esse projeto para a Iara botar na subestação nova deles lá. Entendi. Porque aí como é que eles vão passar por cima de onde tem coisa da Corsã, né? Aí não é uma questão de meio ambiente que está interferindo, é uma questão de uma outra empresa que tem instalação ali, né? Pois é que eu acho que eles trouxeram paralelo com uma existente, aí passa por cima da Corsã, e aí eles queriam já passar por cima de novo, mas aí a Corsã exigiu que fosse subterrâneo. Porque aqui a gente até falou, né, que o ideal quando a gente tem
Já uma linha passando é passar a linha paralela a ela. Então, teoricamente, quem estava construindo estava seguindo essa ideia de passar a linha paralelamente à linha que já existe, né? Pois é, foi isso que eu acho que eles pensaram. Só que aí entrou num outro problema, e aí realmente o custo para passar de forma subterrânea é muito mais alto, porque aí tem questão de outros condutores, tubulação isolada, enfim, aí acabou embargando, então, essa. Mas a Yara não está recebendo isso ainda. Vai ter que encontrar um jeito. Pois é, eu não sei se eles não deram um jeito ainda porque não terminou a obra deles ou Vão puxar de não outro querem lugar. gastar, né? Não é? De Porque repente vão tentar encontrar uma solução por outro lugar, mas é que aí olha o dinheiro que já foi investido. pois é. E essa parte aí da fundação, eu acho que essa parte, a linha atravessa para o outro lado da faixa. Daí eu acho que eles vão fazer subterrâneo. Acho que já estava no projeto isso. Levar essa linha subterrânea, eu acho. Não sei como é que vai ser. Eu sei que eles estão fazendo umas escavações ali na frente do dique e pela volta ali do Tecon ali também, passando o Tecon na realidade, entre o Tecon e a Tergraz ali. Eu vi que eles estavam fazendo umas escavações mesmo. De repente pode ser. Mas isso aí, quando eles precisarem, eles vão acelerar essa obra aí. Eu vou encontrar outra solução aí, que por enquanto não tá precisando. Ah, é, com certeza. Quem gosta, eu sei que tem gente que tá no curso por N motivos, tá? Ou porque quer uma qualificação, ou porque trabalha na área, precisa do diploma, mas tem gente que efetivamente gosta dessa área de eletro e acaba pesquisando e estudando sobre e querendo entender as coisas, tá? Eu não sei se vocês em algum momento tinham parado para pensar como é feito um projeto desse. Eu falei para vocês, eu realmente nunca tinha parado para pensar até decidir trazer isso para vocês. Nunca tinha parado para pensar e nem fazia ideia de como era feito. Tá? Não. E tu vê só, né? Que nem esse projeto que pagou ali na Corsã. Como é que os caras vão para frente com um projeto milionário, sabendo que tem um problema, e não, quando chegar ali a gente resolve. É inadmissível isso, né? Na realidade, o problema surgiu depois, né? Porque se tu for parar para pensar, tu vai trazer uma linha do lado da outra. Já tem uma existente. Por que eles não... Por que eles fizeram, então, uma sede para eles ali? Ou sei lá, eu o quê? Contratos e contratos. Já embaixo de uma linha de contratos de e alta. contratos, né? Hoje tem rede de telecomunicação que passa num lugar que não pode passar mais outra. Não tem, tu tem que desviar. Que depende, na época que foi, não sabe na época que foi, que se passou essa primeira, como é que era a situação, né? Como é que foi feito, como é que foi tratado. Mas eu me admiro, no caso, que nem o Luiz falou, a Yara comprou um negócio que estava inacabado por um outro projeto, que era o da Ecovix. Então, aquilo estava inacabado por algum motivo. Já com problema. Então, quer dizer, será que não pararam para pensar nisso? Ou se, de repente, quando compraram, ainda não se tinha chego nesse coisa? A gente não sabe qual a ordem das coisas. Mas... até onde eu sei que quando eles compraram,
Não tinha nada feito, nenhuma estrutura, nenhuma torre eles compraram só o projeto. Exatamente, eles compraram só o projeto. Só o projeto, mais nada. Não tinha Aí nada eles feito. foram começar a construir. Isso. E aí, acho que embargou nisso aí. Aí eu pergunto para vocês, como que um projeto desses é aprovado? Porque a Ecovix, para vender, ela teve liberação do projeto. Sim. E eu, aí... acredito que deu demissão depois desse embargo aí. Com certeza, ainda mais na Yara. Porque se o projeto foi aprovado, teoricamente estava tudo certo. Era só tirar do papel. É para isso que se faz um projeto. Para não ter problema depois que tu já começou a implementar. Eu ainda acho que a Yara ainda vai desembolsar esse valor total aí para fazer subterrâneo e vai trazer essa rede para cá. Não, deve fazer isso, deve ser a solução, até porque eles precisam, é uma empresa que está crescendo, enfim, mas é uma questão que fala justamente o que a gente estava falando na aula, né, de elaboração do projeto e de construção desse projeto efetivamente, e mostra isso, né, que a gente, quando a gente faz o projeto, todos os aspectos que eu falei que tem que ser levado em consideração, às vezes ainda depois de aprovado e de começar a obra já em andamento, a gente pode vir a ter problema. Então, mesmo assim, a gente reduz esses problemas com a construção do projeto, mas não é que a gente elimine 100%, né? Mas o cara que vendeu para a Yara merece um prêmio, né? Vendeu o elefante amarelo. Mas eu vou dizer que eu nem... Agora, o próximo dia que eu passar, eu vou reparar nisso aí que vocês estão falando, porque não me chamou a atenção isso que o Eduardo falou, e da torre, enfim, dessas escavações. Nada disso me chamou a atenção. Eu passei lá hoje, inclusive. Na ida e na volta. 2 vezes, hein? Não foi uma. Foram 2 vezes que eu passei e não reparei nada. Quando a gente vai daqui para lá, quando entra, tem aquela estrada onde tem um monte de firma que tem firma de container, a Via Nova que chama ali, tu passa mais adiante, tu vai ver à tua direita tem uma torre de estrutura de ferro que já tá preparada desse. Tem uma bem na ponta ali. Que aí depois vão passar para o outro lado da estrada, que aí já estão com a escavação tudo prontas, as bases estão iniciando as bases do outro lado da estrada. Até onde o Lucas falou do estaleiro. Até ali estava, agora por há pouco tempo estavam cavando ali perto do estaleiro. Eu acho que é nas bases que estão fazendo. Eu ouvi falar dessa ampliação da Yara aí, que a Yara tem um outro projeto futuramente de ampliar mais um rig, vai fazer mais uma planta, além dessa que ela está fazendo. Aí vai ser necessária essa implementação. Foi o que eu ouvi falar, não sei se confere. Mas eles já precisam para esse, eu acho, né? Eles não têm alimentação para esse. Ô, professora, a planta desse já está rodando já? Tá faltando uma parte da planta, mas a parte de desligações ali, que mais pesada de motores, tudo mais, a princípio vai rodar, vai entrar em teste depois. Daqui a pouco mais, acho que mais 1 mês, 2 meses, está entrando em teste já. Ah, bom, então, de repente é um projeto para uma nova instalação, não sei, pode ser? Eles falaram que queriam conciliar essa subestação nova que vai vir com essa linha aí por um outro projeto, que vai ser lá para a Tecovix, o projeto deles, esse novo projeto. Não, pelo que estão falando, acho que daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, eles estão falando nisso. Vai ser um outro aumento da planta ainda, vai ter, pelo que eu ouvi falar. Eu já estava achando grande esse, ainda vai ter outro. Pois é, e tem coisa lá, bah.
a maior parte do projeto dessa planta, desse projeto que eles estão fazendo, já está praticamente concluído já. Mais que a metade dele está concluído já. E está rodando já a produção deles lá. Então, por isso que eles têm tempo ainda. Então, é uma coisa que ainda não estão precisando, eles vão resolver. Alguém mais alguma coisa falar sobre dizer como achava que era feito ou se já se deparou com isso? Porque eu tenho isso, às vezes eu olho para alguma coisa, estou passando e penso, tá, mas como que isso foi feito, como foi construído, o que precisa levar em consideração? Eu tenho isso com algumas coisas, alguns projetos, às vezes até um prédio, uma obra que eu vejo, mas isso era uma coisa que eu não tinha nunca parado para pensar. Eu acho que hoje em dia esse levantamento de linha de transmissão, a primeira coisa que eles fazem é o levantamento aéreo, né, Alice? Para ter uma base de onde eles vão ter que passar. É que e também agora essas coisas tá tudo avançando. Antigamente não tinha essas tecnologias de levantamento aéreo, drone, foto de satélite. Isso que eu ia falar, a questão de drone para fazer mapeamento da área. Para economizar cabo, né? Tu faz pelo satélite e dá certinho. Então essas coisas elas vão, ainda acho que vão evoluir bastante. Já evoluíram, mas eu acho que ainda não chegou no teto, né? Acho que a gente ainda vai ter uma evolução bem grande nesses aspectos. Isso aqui, claro, é a ideia que se tinha e uma ideia de como era feito. É claro que as coisas elas avançam e vão seguir avançando, a gente sempre vai ter o aperfeiçoamento dessas coisas, né? Tu trabalha nessa coisa de telecomunicação, tem a ver essa etapa, esse passo a passo que a gente trouxe aqui? Na outra empresa que eu estava mesmo, na Vetorial, a gente fez todo o levantamento dos bairros dos postes aonde ia passar a fibra. E como eu te falei, tinha ruas que tem postes, mas que não são da CE. Aí são da Oi. Aí o que a Vetorial teve que fazer? Implantar entre esses dois postes, implantar o dela, para passar só o cabo dela. Tu vê. E notificar a prefeitura que implantou um poste. Aí já não era com a CE, já era com a prefeitura. É bem complicado. E ver se podia também, né? Eu achei que... essa questão de ver se podia. Então, tem postes que é da Vetorial, que é da Oi, não é só da... Geralmente, onde não passa a baixa tensão ou a média, são postes de prestador de serviço. Se tiver no mínimo iluminação pública, eles ainda podem ser da prestadora de serviço, que eles fazem um acordo de poder usar como iluminação pública, mas aí com a prefeitura. Aí já Sim, é com a prefeitura, não é com a CE. A concessionária de energia. É bem legal. Não, e essas plantas são, principalmente essas das linhas de transmissão e até da distribuição, a gente vai falar sobre o projeto de distribuição primário, secundário, são projetos bem complexos, assim, em quesito de planta, né? Porque tu tem que avaliar, que nem tu disse, não é só por onde vai passar, é ver se pode passar por onde tu está pretendendo, se já não tem nada ali, e essa questão do mapeamento hoje ficou muito mais fácil, tu joga um drone ali e ele vai lá e faz o mapeamento da área para ti, mas antes não, antes dessa tecnologia alguém tinha que fazer esse processo, então as coisas elas foram avançando e foram facilitando, né? Para tentar diminuir o erro, na verdade, né? E aumentar
a velocidade com que o projeto ele é desenvolvido. Pessoal, se ninguém mais tem o que falar, a minha ideia, como eu venho dizendo, foi trazer mais uma coisa diferente para vocês, tentar agregar conhecimentos diferentes, né, para a gente não ficar batendo sempre na mesma tecla. Então, acho que eu consegui na aula de ontem, acho que consegui na aula de hoje, uma coisa que a gente não faz parte daquele nosso estudo do dia a dia e que só quem trabalha especificamente nessa área conhece um pouco de como funciona. Tá? Então, a minha ideia foi essa, tá? Se ninguém tem mais o que falar, eu faço a chamada e a aula de hoje ela está encerrada. Só vou... Só lembrando o nosso calendário, tá, pessoal? A gente tem mais a aula de amanhã, teórica, tá? E aí, na quinta-feira, tá? É a lista de exercícios. E falando em quinta-feira, enquanto eu vou abrindo aqui, eu sei que quinta-feira é rodada decisiva e coisa de campeonato, mas os jogos são às 9h30, tá? Então a gente vai ter a nossa aula normal, a gente vai ter a lista de exercícios que é avaliada em 1 ponto. Lembrando que agora ela não é só fazer e ganhou 1 ponto, eu vou corrigir ela e aí vocês vão ter a nota de acordo com o número de acertos, tá? Então, aula normal na quinta. Christian. Aqui. Giovanni. Eduardo. Presente. Everton. Francisco. Opa! Isaac. Lucas Paiva. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Rogério e Vinícius. Um, dois, três, quatro, 8. Certo, pessoal? Então, encerramos mais uma aula e espero vocês amanhã para a gente dar continuidade no conteúdo. Uma boa noite para todo mundo e até amanhã. Boa noite. Até amanhã.